Boa noite, turma. Hoje a gente dá continuidade à nossa aula sobre o Emile Durkheim. Na aula de hoje a gente vai compreender mais alguns conceitos que são fundamentais para a gente entender a obra do Emile Durkheim. Na aula passada a gente viu basicamente os conceitos iniciais da obra dele, como por exemplo o conceito de fato social. Esse conceito de fato social é o principal conceito, o primeiro conceito para a gente começar a entender a obra do Emile Durkheim, que é uma obra bastante ampla. E aí a gente viu na aula passada que o conceito de fato social para o Durkheim, os fatos sociais para o Durkheim seriam todas as nossas formas de pensar, sentir e agir coletivas, ou seja, gerais na sociedade, todas essas maneiras de pensar e de se comportar que existem independentemente da nossa vontade, ou seja, quando nós chegamos na sociedade, esses valores já estariam prontos, moldados pelos nossos antepassados, e por isso eles seriam exteriores a nós, porque eles existem independente da nossa vontade, e para ele também os fatos sociais estariam relacionados àquilo que, por ser coletivo, nós nos sentimos, de certa forma, coagidos a seguir. Então, existe uma coerção social, existe uma força social maior do que os indivíduos que acaba nos levando a adotar determinados comportamentos sociais, independentemente da nossa individualidade e da nossa vontade. A gente vai começar a discutir hoje, a gente vai continuar um pouco a discussão sobre fatos sociais, discutindo uma divisão, uma caracterização que o Durkheim faz dos fatos sociais, para tentar entender com relação à questão da normalidade desses fatos em uma sociedade ou de quando ele extrapola essa normalidade. Então, o Durkheim ele vai dizer que os fatos sociais eles podem ser normais ou patológicos. O que é que isso quer dizer? Para o Durkheim, o fato social normal é todo aquele fato social, tudo aquilo que é generalizado na sociedade e que cumpre uma função importante naquela sociedade. Esse fato social normal, que é mais importante a gente entender dele, para entender o porquê que ele é normal, é a questão da regularidade. Ele acontece sempre com uma determinada regularidade de uma determinada forma. Ou seja, alguns fatos sociais que acontecem sempre da mesma forma. O que vai levar um fato social para o Durkheim a se tornar patológico, o patológico ele está relacionado à doença. Uma patologia é uma doença. Então, o que vai levar o Durkheim a dizer que um fato social pode se tornar patológico é o fato de esse fato social, quando acontecer, ele extrapolar os limites da regularidade social. Ou seja, um determinado fato sempre acontece e sempre com uma determinada regularidade. Quando ele extrapola os limites dessa regularidade, ele vai se tornar patológico. Por quê? Porque ele vai ferir a ordem social vigente, os valores sociais vigentes. O Durkheim, na obra dele, é, no, no, nas regras do método sociológico, que é quando ele vai desenvolver essas ideias, ele vai discutir bastante uma coisa que parece, aos olhos de algumas pessoas, estranho. Por exemplo, a questão do crime ser considerado pelo Durkheim como um fato social normal. Porque as pessoas logo valoram isso, dão valor a isso, um valor moral. Ah, mas como é que o crime pode ser um fato social normal? Então a gente tem que achar normal que as pessoas cometam crime? Não é nesse sentido que o Durkheim está tratando o crime como um fato social normal. Lembre-se sempre do que eu acabei de falar para vocês. Um fato social normal é o que acontece de acordo com uma determinada regularidade. O crime não acontece com uma determinada regularidade em todas as sociedades. Todas as sociedades, umas em menor escala,
e outras em maior escala, sempre vão ter crime. Então, o crime é algo que é inerente à convivência humana. As pessoas sempre vão cometer crime. Em algumas sociedades cometem bem menos, em outras sociedades cometem bem mais. E geralmente os crimes têm praticamente as mesmas características. Então, por isso, há uma regularidade com relação à criminalidade. No entanto, o Emile Durkheim vai oferecer uma diferenciação para o crime com relação à normalidade ou à patologia. Por quê? O Durkheim vai dizer que o crime é um fato social normal, certo? Porque ele tem essa certa regularidade, ele é geral na sociedade e tem uma certa regularidade. No entanto, o Durkheim vai dizer que o crime, em algumas situações, ele vai extrapolar a regularidade. Nesse momento, quando o crime deixa de ter aquela regularidade, quando ele extrapola a regularidade, quando ele passa a ter características diferentes, não regulares, não normais do que ele sempre tem, ele vai se tornar patológico. Quando ele agredir os preceitos morais de uma sociedade, ele vai se tornar patológico. Lembre-se que na aula passada eu falei para vocês que para o Durkheim os valores morais são fundamentais. Ele acha que a crise que a sociedade capitalista passava naquele momento em que ele vivia era mais uma crise de valores morais, ou seja, de as pessoas não respeitarem os valores morais vigentes na sociedade, do que mesmo uma crise econômica. Então, para ele, os valores morais vão ser fundamentais para moldar o comportamento das pessoas. E aí ele vai dizer que o crime vai se tornar um fato patológico não quando ele é generalizado na sociedade, mas quando ele extrapola os valores morais vigentes em uma sociedade. Então é o seguinte, para o Durkheim, o crime pode ser patológico em que sentido? Em que situações? Vamos ver questões aqui da nossa própria sociedade pedreirense para a gente tentar entender melhor isso. Lembrem-se que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos atrás, eu não lembro bem, aconteceu um crime aqui em Pedreiras, lá no bairro, lá no Parque Henrique. Lembram que uma criança foi assassinada, que essa criança teve o coração tirado e jogado numa parte do bairro. Ela teve vários órgãos, vários membros do corpo dela cortados e espalhados por essa área. Isso é normal acontecer? Existe com muita regularidade isso em nossa sociedade? Não. É normal, é regular, vez por outra acontecem homicídios na nossa cidade. Isso é normal. Aí seria o crime como um fato social normal. No entanto, quando ele acontece da forma que eu acabei de falar para vocês, nesse fato verídico que aconteceu na nossa sociedade há alguns anos, alguns poucos anos, em que a pessoa foi toda fatiada e jogada às partes, em várias partes do bairro, isso extrapola qualquer normalidade, isso extrapola qualquer regularidade. E aí, nesse sentido, o crime acaba se tornando patológico. Aqui em Pedreiras, aconteceu um outro episódio, e esse bem mais antigo, certo? Que também pode ser considerado como um fato social patológico, um crime que se tornou patológico. Na beira do rio, jovens bebiam, se divertiam à noite, e um jovem foi assassinado pelos outros, e depois teve o seu fígado tirado, e eles cozinharam o fígado do jovem. Então, isso também extrapola a normalidade, se torna patológico porque, apesar de acontecerem homicídios na nossa cidade, os homicídios não têm com regularidade essas características.
Então, é um crime que acaba se tornando patológico pelas características que ele acabou adotando. Então, vamos aqui no slide. Considerou o crime um fato social normal porque é encontrado em todas as sociedades e serve de parâmetro para a sociedade. Se o crime põe em risco a integração social, ele é considerado patológico. Crimes como esses que eu acabei de falar para vocês, eles põem em risco a integração social, por quê? Justamente porque comove bastante a sociedade e o que pode acontecer a partir disso é até imprevisível. Pode acontecer um linchamento do criminoso, pode acontecer uma punição da família do criminoso pela sociedade, pode acontecer uma questão generalizada, uma violência generalizada por conta da comoção que esse crime causou. Então, sempre que o crime extrapola a regularidade e ele quebra a integração social, ele se torna patológico. E aí a gente chega em uma outra característica, uma outra categoria que é fundamental na obra do Emile Durkheim, que é a categoria anomia. Anomia se parece muito com a palavra anemia, que é uma doença. E a anomia também tem relação com adoecimento, só que não com o adoecimento do corpo humano, mas o adoecimento social, um adoecimento da sociedade, um afrouxamento das regras, um afrouxamento da ordem social, uma quebra dos valores morais vigentes naquela sociedade, ou até mesmo uma quebra do direito, das leis que regem aquela sociedade. Então, para o Durkheim, em alguns momentos da sociedade, e aí não só para ele, mas a gente percebe isso também nas sociedades, tanto na sociedade brasileira como em outras sociedades, vez por outra, a sociedade perde totalmente o rumo dos valores morais que ela adotou. Perde totalmente a regularidade com relação ao respeito às leis, às regras morais e ao direito, à legislação vigente. Então, sempre que a sociedade foge dos padrões normais, certo? Das regras normais da sociedade, a sociedade entraria aqui, ó, num estado de anomia. Então, a anomia seria uma desregulamentação da sociedade. Seria uma forma de a sociedade fugir dos fatos normais, das regras normais que ela segue. Então, isso acontece geralmente em situações de crise moral, de mudanças sociais muito rápidas, em que os valores morais eles vão se transformar, e aí nessa transformação dos valores morais, algumas pessoas vão se adaptar e outras não. E essa não adaptação pode ser que leve algumas pessoas a fugirem dessas regras e levem a sociedade a uma situação de perturbação social muito forte. Então, a anomia seria um adoecimento do corpo social, um adoecimento do respeito às regras normais da sociedade. Vejamos o que tem acontecido recentemente na nossa sociedade com relação, por exemplo, à liberdade de imprensa. É um direito constitucional, inviolável da nossa Constituição, um direito que a imprensa tem de ser livre para estar em todos os locais e para se manifestar. Só que o que é que a gente tem percebido ultimamente? Na nossa sociedade, as pessoas simplesmente não têm respeitado esse direito de liberdade de imprensa por conta de visões ideológicas diferentes. Ou seja, um determinado veículo de comunicação traz notícias que ferem a minha visão política, a minha visão ideológica. O que é que eu faço? Ao invés
de eu respeitar a liberdade de imprensa, eu agrido as pessoas desse veículo de comunicação. No último domingo, agora dia 3 de maio, houve uma manifestação na frente do Palácio do Planalto. Essa manifestação era favorável ao presidente, era crítica às denúncias feitas pelo ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Essa manifestação era crítica ao STF, pedia o fechamento do STF, pedia o fechamento do Congresso Nacional, que são instituições democráticas fundamentais para o funcionamento da nossa sociedade. E aí o que é que acontece? Um jornalista do jornal Estado de São Paulo, que estava cobrindo a manifestação, acabou sendo agredido pelos manifestantes. Esses manifestantes, lógico, favoráveis ao presidente da República. E aí o que é que a gente vê? Um estado de anomia, por quê? Porque é uma fuga às regras normais de funcionamento da sociedade. A função da imprensa é noticiar. Se a imprensa está impedida de noticiar, porque ela tem uma determinada visão política e ideológica diferente do que determinados grupos na sociedade adotam, a gente está fugindo às regras normais de funcionamento. Então, isso seria um estado de anomia. Então, a anomia, em geral, ela leva muitas vezes a uma perturbação social extrema, ao fato de desencadear estados de violência. Tanto estados de violência, quanto estados em que vão acontecer suicídios, em que vão acontecer episódios de suicídios provocados pela perturbação social. Então, a anomia para o Emile Durkheim é toda a situação em que a sociedade ela apresenta uma fuga às regras normais de seu funcionamento. Só para eu citar um outro exemplo para vocês, também da nossa sociedade local, da sociedade maranhense, que a gente pode caracterizar como anomia, é que há 7 anos atrás, mais ou menos, São Luís começou a passar por episódios, e São Luís até então era considerado uma cidade, apesar de ser uma capital com 1 milhão de habitantes, era uma cidade era considerada extremamente segura para se viver. E aí o que é que vai acontecer? A cidade vai passar por processos de violência generalizada, em que a população perdeu, inclusive, naqueles episódios, a liberdade, o direito de ir e vir. O que aconteceu? Presidiários, líderes do crime organizado, de dentro do presídio, começaram a controlar a cidade como se eles fossem autorizados, como se eles tivessem legitimidade para determinar o fechamento do comércio, a paralisação da circulação dos ônibus. Aí o que aconteceu? Nesses episódios, criminosos, comandados por seus chefes de dentro dos presídios, começaram a tocar fogo nos ônibus, a amedrontar as pessoas na cidade, a proibir a circulação de ônibus, a fechar o comércio da cidade. Então, é um estado de anomia, porque é um estado de perturbação social provocado principalmente por uma ausência de regras. O que é normal? É que o prefeito governe uma cidade, é que a justiça determine as leis e a legislação que deve ser seguida, que o direito penal puna quem descumpre essas leis. Só que nessa situação, o que acontece? Quem comandou a cidade naqueles dias foram criminosos de dentro de presídios, certo? Quem punia, quem desrespeitava essas regras eram criminosos que circulavam pela cidade, tocando fogo em ônibus, em situações em que crianças tiveram seus corpos queimados, em que pessoas tiveram seus corpos quase que totalmente queimados. Então é uma situação de anomia, porque é uma situação de fuga
as regras da normalidade. Isso acontece muito também nos morros em que são dominados pelo tráfico de drogas. No Rio, em São Paulo, morre um traficante, morre uma pessoa ligada a ele, o traficante determina o fechamento do morro, toque de recolher, o fechamento do comércio, o fechamento dos postos de saúde, das escolas, não só os traficantes, como agora também as milícias, que são grupos que rivalizam com os traficantes pelo controle de determinadas áreas. Agora, nesse período de pandemia, várias milícias no Rio de Janeiro determinaram o isolamento social, como também estão determinando o término do isolamento social. Então, é uma fuga às regras normais, por quê? Porque o normal é que o Estado controle a sociedade e não que a sociedade seja controlada por criminosos. Bem aqui nessa imagem a gente vê isso. Vocês podem ler depois aí com mais calma, mas o básico da imagem é que uma pessoa pedindo para o ladrão, se ele for furtá-la, ele depois trazer o produto do furto para que a própria pessoa compre, porque as pessoas que roubam, que furtam, vendem o produto mais barato do que o que ele é vendido no mercado. Então essa pessoa está pedindo para comprar aquele produto que era dela, que foi roubado. Mas só que o ladrão traga para que ele compre, porque ele quer comprar mais barato, certo? Então, é uma fuga à normalidade. É claro que a faixa ela é irônica. Ela está brincando com a situação atual em que a gente vive no país. Mas ela expressa muito bem esse estado de anomia, em que as regras de normalidade elas acabam fugindo, certo? A normalidade social acaba fugindo. E a gente passa agora a discutir uma outra categoria que é essa importantíssima para a gente compreender a obra tanto do Emile Durkheim como depois a obra do Karl Marx. Todos esses dois autores, eles se debruçam muito veementemente sobre a categoria divisão do trabalho social. O que é curioso é que cada um deles vai ter uma visão diferenciada sobre a divisão do trabalho social. O Emile Durkheim vai ter uma visão bastante otimista e positiva da divisão do trabalho social. Já o Karl Marx vai ter uma visão mais negativa, porque ele vai ver essa divisão do trabalho social promovendo a exploração do trabalhador, desigualdades sociais. E isso é uma temática que não aparece na obra do Emile Durkheim. O Emile Durkheim, como eu falei para vocês na primeira aula, ele era muito otimista com a sociedade industrial, certo? Ele via a sociedade industrial gerando bons frutos para o capitalismo, enquanto que o Karl Marx pensava de uma forma bem diferente. Então vamos lá, vamos entender o que é a divisão do trabalho social. Para a gente entender isso, a gente tem que entender a sociedade pré-industrial, ou seja, a sociedade que antecedeu o capitalismo industrial. Como era a produção nessa sociedade pré-industrial? Então funcionava da seguinte forma. Lá quando existia a manufatura, a gente até discutiu isso quando falou de revolução industrial. Então, quando a produção era manufatureira, a produção era artesanal, era feita ainda praticamente em casa, em oficinas que as pessoas colocavam no quintal da casa, existiam as corporações de ofício, que eram locais em que se produzia e que essa produção também ela levava até a formação profissional das crianças e dos adolescentes. Nessas corporações de ofício, o trabalhador ele tinha autonomia no seu trabalho, ou seja, ele tinha autonomia porque ele produzia aquilo que ele precisava produzir num tempo que ele determinava. Então, se eu achasse que eu deveria trabalhar 5 horas por dia, eu trabalhava 5 horas por dia.
Se eu achasse que deveria trabalhar 4 horas por dia, eu trabalhava essas 4 horas. Então, o trabalhador ele tinha liberdade de tempo e de espaço para trabalhar. O que ele passou a não ter mais quando ele começou a ser um trabalhador no sistema fabril. Então, o que é que vai acontecer aí? Lá na sua corporação de ofício, no seu trabalho artesanal, o indivíduo ele tinha o conhecimento de todo o processo produtivo. O que é que isso quer dizer? Quando o indivíduo ele ia produzir algo, ele sabia quanto ele tinha que usar de matéria-prima e quanto ele gastou para adquirir aquela matéria-prima. Ele sabia quanto tempo ele gastou para produzir um determinado produto. Ele sabia quanto custou aquele determinado produto, portanto, ele sabia por quanto aquele produto poderia ser vendido no mercado. Então, o que é que acontece? Ele tinha o controle de todo o processo de produção e ele realizava todas as tarefas. Se era para fazer uma mesa de madeira, ele cortava madeira, ele moldava essa madeira, a base, as pernas da mesa, ele fazia o processo todo, desde o corte da madeira até os acabamentos finais. Então, o trabalho não era dividido, não era parcelado. O trabalho era todo realizado por uma única pessoa. O que é que vai acontecer a partir do trabalho fabril? A partir de quando se instalam as fábricas. As fábricas foram uma alternativa inteligente dos capitalistas para aumentar a produção e o lucro. Tenham sempre isso em mente, nunca esqueçam, o capitalismo ele busca sempre maior lucratividade, sempre maior lucratividade. Tudo é secundário com relação ao capitalismo. O objetivo do capitalismo é o lucro. Tudo que vier depois, preocupação com o trabalhador, com qualidade de vida, com qualidade de condições de trabalho, tudo isso é secundário no capitalismo. O que o capitalista mesmo busca é atingir o lucro. E aí, por que o surgimento da fábrica vai ser uma alternativa inteligente criada pelo capitalista? Porque lá na fábrica, ele vai conseguir reunir aquelas pessoas que estavam trabalhando isoladas em casa, essas pessoas produziam para que esse capitalista comercializasse. Só que aí, quando as pessoas estavam trabalhando em casa, o capitalista não tinha o controle sobre elas. Então, o que é que acontecia? Esse capitalista acabava lucrando menos, porque as pessoas com maior liberdade para trabalhar a sua forma, não trabalhavam a quantidade de horas suficientes para produzir muito e, portanto, levar esse capitalista cada vez mais ao lucro. Então, por que surgiram as fábricas? Por que surgiram as indústrias? Surgiu justamente para que o capitalista reunisse essas pessoas naquele local e, reunindo naquele local, ele passou a determinar quantas horas de trabalho, quais as condições de trabalho se deveria seguir. É justamente aí que surgem aquelas jornadas de trabalho que a gente discutiu lá na Revolução Industrial, de 16, 18 horas por dia. Por quê? Era importante botar as pessoas para trabalharem cada vez mais, trabalhavam numa jornada muito intensa, sem as folgas semanais, sem direito à hora extra, porque não existia legislação trabalhista naquele momento. Então, o que é que vai acontecer? A fábrica vai reunir as pessoas que trabalhavam fora e essas pessoas vão começar a ser controladas por um patrão que vai determinar a quantidade de horas a serem trabalhadas e as condições dessa jornada de trabalho. E aí vai surgir
isso daqui que a gente vai começar a falar agora. A divisão do trabalho social. Não só as pessoas começam a ser reunidas na fábrica, como também começa-se a parcelar as tarefas a serem realizadas, a dividir as tarefas a serem realizadas. De que forma? Para produzir um único produto, várias pessoas vão ser necessárias para produzir esse produto. Cada um vai executar uma única tarefa. E lá no final, esse produto vai ser montado, ele vai ser reunido, todas essas tarefas vão ser reunidas e vai se ter um produto final. Exatamente como a gente vê no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que a gente vê o Charlie Chaplin repetindo sempre a mesma tarefa, que é apertar parafuso, e a gente não sabe que produto ele está fazendo. Por quê? Porque a gente só viu a tarefa que ele está realizando. Mas em outras partes da fábrica tinha outras pessoas repetindo outras tarefas. O nome disso vai ser dado em sociologia como divisão do trabalho social ou divisão social do trabalho. A gente pode ver das duas formas. E o Emile Durkheim vai ver isso como uma forma de integração social, de coesão social. Ou seja, para ele, cada indivíduo fazendo uma tarefa, consequentemente se chegaria a um produto final que era resultado da cooperação ou da solidariedade entre todas as pessoas. Então, ele via que a divisão do trabalho social, nesse sentido, ela acabava gerando integração social. E o Durkheim, ele é um autor que tenta sempre aproximar a sociologia da biologia. E ele procura perceber tanto o funcionamento da produção industrial no capitalismo, como o funcionamento da sociedade, pelo ponto de vista da biologia, no sentido de que a biologia ela percebe que o corpo humano funciona como um todo integrado. O que é que isso quer dizer? Cada órgão do corpo humano tem uma função. Cada órgão do corpo humano vai exercer uma função, mas essa função ela vai estar integrada à função dos outros órgãos. O coração tem a função de bombear o sangue, os rins de filtrar, o estômago de promover uma parte do processo de digestão, o cérebro de controlar o funcionamento de todo o corpo. Então, cada órgão tem uma função. E o corpo só funciona bem quando todas as funções são cumpridas. Quando uma função não é cumprida, nós adoecemos. Então, o corpo social para o Durkheim é como o corpo humano. Ele precisa das instituições sociais. Quais são elas? Estado, justiça, polícia, educação, cultura, religião. Todas essas instituições sociais, elas cumprem uma função. E quando todas estão funcionando, o corpo social está funcionando bem. Quando elas não estão funcionando, o corpo adoece. É quando a sociedade vai possivelmente entrar num processo de anomia, de adoecimento. Por quê? Porque algum valor moral, alguma função social não está sendo executada. Então, para o Durkheim, a divisão do trabalho social, ela funciona como a divisão do trabalho dos órgãos no organismo humano. Cada órgão fazendo a sua função para que o nosso corpo tenha vida e tenha saúde. A partir do momento que um órgão não cumpre a sua função, o nosso corpo adoece. Da mesma forma vai acontecer na sociedade para o Durkheim. Então, a divisão do trabalho social, a divisão social do trabalho vem ser a especialização de funções entre os indivíduos em uma determinada sociedade. Então, para o Durkheim, os indivíduos, cada indivíduo vai passar a ter uma função na sociedade. E isso vai fazer com que o corpo social funcione bem. Para o Durkheim,
Isso vai se chamar solidariedade. Quando ouvirem falar em solidariedade para o Durkheim, lembrem-se que ele não está falando de solidariedade no sentido que nós conhecemos no senso comum. Solidariedade no sentido de ser bonzinho, de dar uma cesta básica, de dar um remédio, de ajudar com um saco de areia, com um saco de cimento, com um milheiro de tijolo para uma pessoa. Não é esse tipo de solidariedade. A solidariedade para o Durkheim é justamente o funcionamento da sociedade em que cada indivíduo cumpre uma função, ou em que cada instituição social cumpre uma função. Enquanto o Durkheim vai perceber isso como solidariedade, a gente vai ver quando a gente for estudar o Karl Marx, que o Karl Marx vai perceber isso como alienação. Só que lá eu explico para vocês, certo? A gente vai tentar entender hoje a solidariedade do Emile Durkheim. Ele vai perceber que a sociedade ela precisa desse cimento social, que é a solidariedade, que vai gerar a coesão, ou seja, a união dos indivíduos na sociedade. Porque se não existir essa solidariedade, a gente ia para um estado de cada um por si, certo? Então, se as pessoas não cumprissem uma função porque dependessem dos outros e porque soubessem que os outros também dependem dela, seria um estado de desorganização social. Então, para o Durkheim, a solidariedade ela gera um cimento social que gera coesão, não é coerção no sentido de força, é coesão, é no sentido de união, no sentido de unidade social. Então, a solidariedade, a divisão do trabalho social para o Durkheim, ela também vai passar por uma transformação. O Durkheim ele vai analisar as sociedades do passado para perceber como elas funcionavam, as sociedades ditas primitivas, e vai analisar as sociedades industriais. E aí o que é que ele vai dizer? Existem dois tipos de solidariedade diferentes na divisão das sociedades. No passado, existia mais coesão social e menos especialização de tarefas. A gente vai já entender isso melhor. E no presente, existem mais tarefas, ou seja, mais divisão social e menos coesão, menos união ou menos ligação entre as pessoas. E aí ele vai dizer que quanto mais aumenta o volume da população, certo? Mais vai aumentar a divisão social. Por quê? Porque vai se necessitar de mais profissionais, de mais tarefas para serem executadas. Uma maior aproximação dos membros da sociedade no espaço físico. O que é que isso quer dizer? Há nas sociedades pré-industriais uma aproximação maior entre as pessoas, certo? Mas há menos solidariedade, mas há mais solidariedade social também, certo? A gente vai já entender melhor isso quando a gente falar de solidariedade, dos tipos de solidariedade para o Durkheim. E também uma maior comunicação e interdependência entre os indivíduos no espaço social. Ou seja, quanto mais aumenta a divisão do trabalho social, mais nós precisamos do outro. Por quê? Porque menos a gente sabe executar tudo, porque eu acabo ficando com a minha tarefa mais resumida e eu preciso do que os outros sabem fazer para que eu possa viver. Então, a solidariedade social para o Durkheim, ela vai ser de dois tipos. Ele vai mostrar que existe uma solidariedade social típica das sociedades pré-capitalistas, ou seja, das sociedades primitivas, mais tradicionais, e uma solidariedade das sociedades capitalistas. Ele vai dividir essa solidariedade entre orgânica e mecânica. A solidariedade típica da sociedade capitalista
da sociedade pré-capitalista é a solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica. Essa solidariedade ela é típica de sociedades primitivas, como as sociedades indígenas, as sociedades pré-históricas. Por quê? Porque é uma solidariedade que ela é feita por semelhança entre os indivíduos. O que é que isso quer dizer? As pessoas elas acabam cooperando, fazendo uma função, não porque elas só sabem fazer aquela função, mas porque cada um tem uma função naquela sociedade, porque a sociedade resolveu dividir as funções. No entanto, todo mundo sabe fazer tudo. Um exemplo: numa sociedade indígena, você não vai encontrar pessoas que só sabem plantar ou pessoas que só sabem pescar ou pessoas que só sabem caçar. Numa sociedade indígena, todo mundo sabe pescar, todo mundo sabe caçar, todo mundo sabe plantar, todo mundo sabe colher. No entanto, as pessoas se dividem simplesmente porque não vai todo mundo fazer tudo ou todo mundo fazer só uma única coisa. Então, tem os caçadores, tem os coletores, tem os agricultores, mas na falta de um, o outro sabe fazer a sua função. Diferente do que acontece na nossa sociedade. Nós precisamos do médico, nós precisamos do advogado, do juiz, da enfermeira, do professor, da empregada doméstica. E na falta de um, o outro não faz a função. O professor não faz a função do médico. O médico não faz a função do juiz. O juiz não faz a função do padeiro. Então, cada indivíduo numa sociedade capitalista sabe fazer praticamente uma função. Numa sociedade pré-capitalista, todo mundo sabe fazer todas as funções. Então, há pouca divisão do trabalho, principalmente porque há poucas funções e também porque todo mundo praticamente sabe fazer tudo. Então, nesse tipo de sociedade, há mais coesão social. Por quê? Porque são sociedades mais simples, sociedades em que tem menos pessoas e menos funções sociais. Então, é muito mais fácil que as pessoas estejam mais unidas também em torno de determinados objetivos. A sociedade capitalista, que é uma sociedade de solidariedade orgânica, é uma sociedade moderna e diversificada. Vocês estão vendo aqui que a pré-capitalista ela é não diversificada. Por quê? Porque aqui praticamente todo mundo sabe fazer todas as funções. Na capitalista, ela é diversificada pelo motivo que eu acabei de falar para vocês. Aqui, as pessoas não dominam todas as funções necessárias para viver naquela sociedade. Por isso a gente se divide tanto. O médico, o próprio médico, ele não domina tudo. Por isso a medicina está toda dividida. Neurologia, oftalmologia, ortopedia, ginecologia, gastroenterologia, certo? Então, um médico sozinho não consegue fazer tudo. Ele divide as funções e cada um vai fazer uma função. Então, além da sociedade ter várias funções, uma função dessa ainda vai ser subdividida, certo? Um advogado, ele pode ser tributarista, ele pode ser de causas cíveis, ele pode ser de causas penais, mas dificilmente um advogado também domine tudo. Então, nessa sociedade capitalista, as funções são diversificadas, as funções são diferentes para cada indivíduo. A solidariedade orgânica é típica da sociedade industrial, enquanto a mecânica é típica da sociedade pré-industrial. O que eu falei para vocês agora. Aqui, a especialização de funções, dependência, certo? Nós dependemos dos outros. Aqui na pré-capitalista existe semelhança de funções, o que eu falei para vocês também agora há pouco. Praticamente todo mundo sabe fazer tudo, certo? Aqui as pessoas estão unidas
pelo modelo de sociedade ser mais simples. Mas aqui para a nossa sociedade, nós dependemos das outras pessoas. Então, no dia que a empregada doméstica falta, a vida daquela casa se torna um auê, por quê? Porque eu preciso ir trabalhar, mas não tem quem faça comida. Eu preciso trabalhar, mas não tem quem fique com a criança. Então, o cara pode ser o mais rico do país, mas ele depende de outras funções. Ele tem o dinheiro, mas ele depende das pessoas que fazem as outras funções. A solidariedade mecânica das sociedades simples, a orgânica das sociedades complexas. A sociedade chega a ser tão complexa ao ponto de que se precisa de outras pessoas para executarem determinadas funções naquela sociedade. Então, o que é que vai acontecer? Na sociedade de solidariedade mecânica, há a causa da coesão vai ser justamente a solidariedade entre pessoas que se conhecem bem, certo? A causa vai ser a solidariedade entre pessoas que se conhecem bem e que, portanto, convivem mais de perto. Na solidariedade orgânica, que é a solidariedade típica das sociedades capitalistas, vai haver solidariedade, mas por pessoas que são interdependentes, por pessoas que dependem umas das outras, inclusive dependem de pessoas que elas nem conhecem, certo? Nós dependemos do motorista de ônibus nas grandes cidades, nós dependemos do Uber, nós dependemos do padeiro, nós dependemos de quem produz o alimento, que a gente não sabe nem de onde veio. Então, na solidariedade mecânica, tudo funciona por semelhança entre as pessoas. Na solidariedade orgânica, tudo funciona por diferenças entre as pessoas. Então, vamos lá. Solidariedade mecânica. Divisão do trabalho pouco desenvolvida, porque eu falei para vocês agora há pouco. Cada indivíduo faz uma função, mas todo mundo praticamente domina todas as funções. Não há um grande número de especializações. Por quê? Porque são sociedades simples, em que poucas são as funções que devem ser realizadas ali. Se a gente for em uma comunidade rural aqui de Pedreiras, a gente vai encontrar mais ou menos isso ainda. Por exemplo, nós temos nessas sociedades pessoas que vivem basicamente da agricultura. Então, o que é que se tem ali? Pessoas que realizam a agricultura, praticamente todo mundo sabe fazer aquela função, certo? E aí a coesão social, a união entre as pessoas é maior, justamente porque é uma sociedade mais simples, que as pessoas se conhecem e convivem próximas umas das outras. A coesão é tão maior do que na cidade que, por exemplo, se acontece alguma coisa com esse problema, ele é sentido por todos. Digamos que uma pessoa passe e atropele alguém ali, certo? Aconteceu alguma coisa com a vítima ou morreu, todo aquele grupo social, aquele grupo social vai reagir contra quem cometeu o crime ou que cometeu algo contra alguém dali, certo? Em nossa sociedade, muitas vezes nós somos indiferentes. A gente vê acontecendo algo com alguém e a gente, por temer já a questão da violência, a gente muitas vezes ignora, certo? Inclusive, a gente chega a ver pessoas passando necessidade e não ajuda. Diferente do que acontece nessas sociedades mais simples de solidariedade mecânica. As pessoas se unem ou se uniam não porque dependiam do trabalho das outras, porque cada uma sabe fazer o seu trabalho e o trabalho das outras. Elas se unem porque a sociedade é mais simples e mais coesa. Todos tinham a mesma religião, as mesmas tradições, os mesmos sentimentos e os mesmos valores. Isso daqui já mudou bastante. Por quê? Porque a gente sabe que a religião já é bastante diferenciada
em todos os locais. Inclusive, se a gente for numa aldeia indígena, a gente vai ver indígena celebrando suas crenças religiosas, como vai também ver indígena católico, indígena evangélico e por aí vai. A consciência, ela é coletiva, certo? Numa sociedade simples, o sentimento de unidade, ele é coletivo. Então, a gente vai chamar isso de consciência coletiva. Por quê? Acabei de dizer para vocês, o que acontece com um é sentido por todos por igual, certo? E o direito é o direito repressivo, o direito penal. O que é que isso quer dizer? O crime que acontece ali, ele fere o sentimento coletivo. Então, ali eles não vão registrar um BO e tal. Ali eles vão tentar resolver aquele problema à maneira deles. Se vocês observarem, daqui para São Luís tem muitos quebra-molas nessa área rural. E aí o que quer dizer cada quebra-mola daqueles? Ali é uma pessoa que foi assassinada, foi atropelada, na verdade. E muitas vezes acontece de que quando uma pessoa é atropelada ali, já aconteceu de um caminhoneiro atropelar uma pessoa ali e descer para tentar socorrer, e a comunidade foi lá e reprimiu, assassinando o caminhoneiro. Então, para essas sociedades mais simples, o direito repressivo é o que vigora, não é o nosso direito restitutivo, de tentar fazer com que a justiça restitua o que aconteceu, certo? Que aquela pessoa pague pelo que ela fez de outra forma. O direito é repressivo. Por quê? Porque a consciência de coletividade é muito forte. O que acontece com um, acontece com o outro, com todos. Na solidariedade orgânica, o contrário. Se na mecânica tem pouca divisão do trabalho, na orgânica nós temos muita especialização de funções. Acabei de dizer para vocês, muitas coisas são precisas para que a nossa sociedade funcione. O que une as pessoas é a interdependência, ou seja, como eu não sei fazer o trabalho dos outros, eu faço a minha função para que o outro faça a dele, o outro faça a dele e que o todo social funcione. A consciência coletiva é fraca. Por quê? Porque aqui existe mais individualidade, mais individualismo. As pessoas aqui se conhecem pouco, diferente da solidariedade mecânica, que as pessoas são bastante coesas. Então, aqui, a nossa consciência é pequena e remete àquilo que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. O que acontece aqui para nós, muitas vezes não fere o nosso sentimento. Então, uma pessoa foi roubada na minha frente e eu não estou nem aí para isso. Uma pessoa foi assassinada na minha frente e eu tento até esconder que eu vi porque eu não quero depor, porque eu tenho medo. Então, a consciência aqui coletiva é mais fraca. Aqui na sociedade complexa de solidariedade orgânica funciona muito mais o individualismo, certo? As pessoas pensam muito mais em si do que no coletivo. E o direito que predomina é o direito restitutivo. O que é que isso quer dizer? As pessoas punem o criminoso para restabelecer a ordem. Se acontece algo comigo, o que é que eu vou fazer? Eu vou registrar um BO, eu vou esperar os procedimentos da justiça para restituir aquilo que aconteceu comigo. Nem que o pagamento do que aconteceu comigo tenha que ser a prisão de quem cometeu aquele delito ou aquela ilegalidade com relação a mim. Então, o direito é de restituir o que aconteceu e não o de punir diretamente pelo indivíduo e não pelas instituições, como acontece na solidariedade mecânica. Na solidariedade mecânica, quem pune não é a instituição justiça, quem pune são as pessoas. Na solidariedade orgânica, que é a da nossa sociedade, quem pune são as instituições.
Só uma ilustração aqui para mostrar mais ou menos. A mecânica acontece como uma engrenagem. Acontece como uma engrenagem. O que é que isso quer dizer? A solidariedade, ela funciona como peças de uma engrenagem. A função das pessoas se unem umas às outras, como a engrenagem de uma máquina se une a uma outra peça e todas praticamente são semelhantes. Na solidariedade orgânica, acontece como no organismo humano, como eu falei para vocês. Ó. Cada órgão tem uma função, assim como na sociedade, cada indivíduo cumpre uma tarefa. Na solidariedade mecânica, as tarefas são poucas e todo mundo sabe fazer todas. Na solidariedade orgânica, as tarefas são variadas e os indivíduos sabem cada vez menos fazer uma quantidade maior de tarefas. Por isso, elas dependem das tarefas que as outras pessoas acabam fazendo. Então, só para resumir essa questão, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica. Solidariedade orgânica, típica das sociedades complexas, das sociedades capitalistas industriais. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande nas tarefas que são executadas e porque nós dependemos uns dos outros, assim como no corpo humano, um órgão depende do outro órgão. E nós dependemos de todos os órgãos funcionando para que o corpo funcione bem. A partir do momento que na nossa sociedade, uma instituição social, como por exemplo, a educação não funciona bem, isso vai resultar em problemas no corpo todo. Por exemplo, a criminalidade. Ela é resultado de falhas no sistema educacional, de falhas no sistema da justiça. Então, nós dependemos do corpo todo funcionando bem, de todas as instituições funcionando bem, para que o corpo social funcione bem. Assim como nós dependemos das várias profissões para que a nossa vida se realize na sociedade. Nós não sabemos fazer tudo, nós sabemos fazer algumas tarefas, mas a nossa vida exige que outras pessoas fazendo outras tarefas, de outras pessoas fazendo outras tarefas, para que tudo aconteça na nossa vida. Nós precisamos dos educadores, dos juízes, dos advogados, dos médicos, dos enfermeiros, dos garis, das empregadas domésticas, de todo mundo que cumpre outras tarefas que nós não sabemos fazer. É o contrário da solidariedade mecânica, típica das sociedades simples, em que todo mundo sabe fazer tudo, certo? Lá tem mais coesão social e mais consciência coletiva. Por quê? Porque lá a sociedade é simples, o número de pessoas é reduzido e aí existe mais união entre as pessoas. Na solidariedade orgânica, existe menos união, menos coesão, porque a sociedade é mais complexa, as pessoas se conhecem pouco e existe muito mais sentimento de individualidade do que só sentimento de coletividade, certo? Voltando à anomia, a gente vai relacionar agora a anomia com a outra categoria que acabou se tornando até um livro que o Durkheim escreveu. Esse livro vai se chamar O Suicídio. O Durkheim percebeu que naquele momento em que ele pesquisava lá na Europa, do século XIX para o início do século XX, o índice de suicídio era elevadíssimo. E aí o que é que o Durkheim vai tentar entender? Por que, que as pessoas suicidavam tanto naquele momento? Certo? Ele vai tentar entender as causas do suicídio. E aí ele vai perceber que uma dessas causas era a anomia. A sociedade era perturbada. Lembra que a gente discutiu Revolução Industrial e Revolução Francesa? A gente viu que essas sociedades trouxeram muitos efeitos
para a sociedade, a sociedade, esses movimentos trouxeram muitos efeitos perturbadores para essa sociedade. Pobreza, fome, exploração do trabalhador, prostituição, trabalho infantil, tráfico de drogas, alcoolismo, violência. Então, as sociedades perturbadas eram justamente sociedades anômicas, sociedades em que as regras não estavam muito claras, em que as pessoas começavam a ficar perturbadas com aquilo. Então, o que é que ele vai analisar? Ele vai analisar o suicídio nesse contexto de anomia, de perturbação social. E aí ele via também que o suicídio ele ia depender muito da coesão social, do maior ou do menor grau de coesão social. E aí ele vai dizer que o suicídio, ele estudando as estatísticas no livro O Suicídio, estudando as estatísticas que ele viu do suicídio, ele via que o suicídio ele acabava tendo 3 tipos diferentes. As estatísticas reuniam grupos de suicídios que se pareciam alguns entre si e que se diferenciavam entre si. E ele ia dizer que existiam 3 tipos de suicídio. O suicídio egoísta. Quando era que acontecia o suicídio egoísta? Quando se tinha pouca integração social. Então, quando os indivíduos estavam pouco ligados entre si, quanto mais a sociedade se tornava complexa, mais isso acontecia. Então, o indivíduo ele se matava por uma causa individual, ou seja, por algo particular dele. Então, o suicídio egoísta era pela falta de integração social. Quando o indivíduo cometia um suicídio por um problema particular, individual dele. O outro tipo de suicídio era o suicídio altruísta. Altruísta tem a ver com a questão do outro, certo? Tem relação, o altruísta é aquele que pensa no outro, na coletividade. Então, quando acontecia o suicídio altruísta, acontecia quando se tinha excesso de integração social. Excesso de integração social. Ou seja, a sociedade estava tão integrada que o indivíduo acabava se matando não por questões particulares suas, mas por preocupações sociais, por preocupações que eram coletivas. Digamos que, por exemplo, a pobreza crescesse ainda mais na sociedade, a desigualdade crescesse ainda mais na sociedade. Então, o que aconteceria? O indivíduo ele acabaria se preocupando tanto com isso que ele tiraria a sua vida preocupado com o todo, preocupado com aquela desigualdade social que estava acontecendo. Então, o motivo do suicídio altruísta é uma preocupação com a coletividade, uma preocupação com o todo, diferente do suicídio egoísta, em que acontece uma preocupação com algo particular seu, um motivo particular seu. E, por fim, o suicídio anômico. Como aconteceria esse suicídio anômico? Pela falta de limites e de regras na sociedade. Então, o que aconteceria nesse caso? A sociedade estaria tão perturbada ao ponto de que o indivíduo tiraria a sua própria vida justamente por conta dessa preocupação com a sociedade que é totalmente desestruturada, com a sociedade que é totalmente sem regras, certo? Então, o suicídio anômico seria resultado de uma sociedade perturbada, de uma sociedade desestruturada, de uma sociedade que faltam limites ou regras sociais claras a serem obedecidas. Por exemplo, seria o fato de um suicídio acontecer naquele caso que eu falei para vocês, que aconteceu em São Luís, dos traficantes comandarem a cidade de dentro do presídio.
E aí o que acontecia? A sociedade ficava perturbada, amedrontada, com medo de sair de casa e ser assassinada por um criminoso, comandado por um traficante, ou ser assassinado, ou ser queimado dentro de um ônibus que era queimado por um criminoso. Então, por essa falta de regras, por essa falta de normalidade social, o indivíduo acabaria tirando a sua vida. Então, isso seria um suicídio anômico. E aqui a gente acaba fechando as categorias básicas do Emile Durkheim para a gente compreender a forma como Emile Durkheim percebia a sociedade, certo? Então, só para fechar, na aula de hoje a gente viu o fato social normal, quando ele segue aquela regularidade social, fato social patológico, quando ele extrapola essa regularidade. A gente viu que o crime ele é normal quando ele acontece com uma certa regularidade na sociedade, mas ele se torna patológico a partir do momento em que ele extrapola essa regularidade, ou seja, quando ele não acontece daquela forma regular que ele sempre aconteceu. Ele acontece extrapolando os limites, como no caso que eu citei, nos casos que eu citei aqui de Pedreiras. Não foram só pessoas que mataram pessoas, foram pessoas que estrangularam, que deceparam cabeça, que arrancaram coração. Então isso foge da normalidade. A gente viu a categoria de visão do trabalho social, que é o quê? A especialização de tarefas na sociedade. E a gente viu que ela acontece de forma diferente em sociedades simples, que existe pouca divisão do trabalho social e por isso acontece mais coesão social, ou seja, as pessoas são mais parecidas, as pessoas pensam mais de forma igual e ela acontece de forma mais especializada, como na nossa sociedade capitalista, industrial e mais complexa, em que as tarefas são mais subdivididas, que a sociedade funciona mais como um organismo, como o organismo humano funciona, ou seja, cada parte cumprindo uma função. E que nessas sociedades as pessoas são mais diferentes, pensam de forma mais diferente. Por isso existe menos coesão social. Na solidariedade mecânica existe mais coesão, mais união. Aqui na nossa sociedade, a consciência coletiva ela é menor, porque existe menos união, porque as pessoas pensam mais diferentes. Então, aqui, só para finalizar, o Emile Durkheim, foi com Emile Durkheim que a sociologia passou a ser considerada propriamente uma ciência dotada de um objeto específico, os fatos sociais, e de uma metodologia. O que é que quer dizer isso? O Durkheim deu uma cara científica à sociologia. E uma coisa que eu não lembro se eu disse para vocês na aula passada. O Durkheim, ele é considerado o pai da sociologia porque ele lecionou pela primeira vez a sociologia numa universidade, que foi na Universidade de Paris. A primeira vez que a sociologia foi lecionada em uma universidade foi na Universidade de Paris, através do Emile Durkheim, e no curso de pedagogia, no curso de educação na Universidade de Paris. Então, a partir do Durkheim, a sociologia vai ter uma característica mais científica, por quê? Porque ela vai ter um objeto de estudo específico, que são os fatos sociais, e uma metodologia específica, ou seja, uma forma específica de estudar esses fatos, que seria aquela que a gente falou na aula passada. O indivíduo tentar se despir das suas prenoções, das suas visões de mundo, para que esse indivíduo acabasse conhecendo a realidade mais como ela é. Os problemas sociais não se resolveriam dentro de uma luta política, e sim através da ciência. Ou seja, para o Durkheim, não seria a luta de classes que resolveria os problemas sociais. Quem vai propor a revolução e a luta de classes para resolver o problema é o Karl Marx, que a gente vai estudar depois, certo? Aqui ele está mandando um recado para o Karl Marx. Ou seja, quem vai resolver os problemas sociais
é a ciência, é a sociologia que tem que resolver esses problemas, e não a luta armada ou a luta de classe, a luta entre os indivíduos na sociedade. Então, a sociologia teria essa função de apontar soluções para os problemas sociais. Trata-se apenas de conhecer os seus problemas e de buscar uma solução científica para eles, ou seja, curar as doenças. Lembre-se que eu falei para vocês agora no começo da aula que o Durkheim tratava a sociedade da mesma forma que a biologia trata o corpo humano. O funcionamento dos órgãos é fundamental para a saúde da sociedade, do corpo, assim como o funcionamento das instituições é fundamental para o funcionamento da sociedade. Quando o corpo humano está doente, nós procuramos o médico que vai oferecer um remédio para aquela doença, um tratamento. Quando a sociedade está doente, as instituições sociais, a doença seria a anomia nesse caso, as instituições sociais vão oferecer um remédio, que é o quê? Uma solução. As instituições sociais, claro, através da sociologia, a ciência, como instituição social, vai oferecer um remédio, uma solução para aquele problema, certo? A sociologia tem por finalidade não só explicar a sociedade, como também encontrar soluções para a vida social, que eu acabei de falar para vocês. A função da sociologia seria curar os problemas sociais, seria resolver os problemas sociais. Então, para o Durkheim, a sociologia não tem que ser uma ciência revolucionária no sentido de influenciar as pessoas a fazer a revolução, como é para o Karl Marx. A sociologia, os sociólogos teriam, na verdade, para ele, a função de pensar, conhecer, refletir sobre essa sociedade e, cientificamente, não através do senso comum, através da opinião, do eu acho, mas cientificamente apontar soluções para os problemas sociais. Então, aqui, a gente fecha o Emile Durkheim. A gente vai voltar ele lá na frente, depois, para falar especificamente sobre a relação do Emile Durkheim com a educação. Mas a gente só vai ver isso depois que a gente olhar todos os três, as ideias do Durkheim, do Marx e do Weber sobre a sociedade, sobre a sociologia. Então, obrigado e até a próxima.